Desde criança eu sabia que encontraria uma mulher e ficaria com ela pelo resto da vida, assim como meus pais. Mas então eu fui ingênuo e não percebi que o casamento acaba sendo um verdadeiro trabalho e, para salvá-lo, são necessários esforços reais. Fiz uma escolha e agora vou compartilhar minha história. Não tenho certeza se sou o marido ideal, meu trabalho é exigente e às vezes volto para casa com um humor nada agradável. Financeiramente não sou milionário, mas moramos confortavelmente com uma linda casa, 2 carros luxuosos, e minha esposa, Virgínia, tem um guarda-roupa cheio de roupas estilosas. Nossa filha, Débora, tem uma infinidade de brinquedos caros. Nosso casamento, que já dura quase 12 anos, tem sido maravilhoso em geral, mas recentemente algo parecia errado entre Virgínia e eu. Nos últimos meses, o comportamento de Virgínia tem sido estranho e distante. Ela criticava inexplicavelmente minhas ações ou palavras, um desvio de seu eu habitual. Tentei discutir o assunto com ela, perguntando se algo estava errado, mas ela descartou, atribuindo o fato ao cansaço ou a um dia ruim. Inicialmente, pensei que dar-lhe algum tempo poderia ajudar, mas a sua atitude indiferente persistiu e tornou-se cada vez mais frustrante. Além de seu comportamento, como qualquer casal sabe, os problemas de relacionamento tendem a se espalhar para o quarto. Apesar dos meus esforços para manter a espontaneidade e o entusiasmo na nossa vida pessoal, a resposta de Virginia aos meus gestos românticos mudou. Antes atos de amor eficazes agora eram recebidos com um simples agradecimento e um beijo na bochecha. Ela percebeu minhas demonstrações de afeto como tentativas débeis de compensar o erro. Virginia havia parado de ter intimidade, citando vários motivos, e quando o fez, pareceu unilateral. Frustrado, acabei me afastando da situação, dando o mínimo de atenção a Virginia. O desespero me levou a refletir sobre o cronograma dessas mudanças, tentando identificar quaisquer gatilhos. Pensei se havia algo que eu tivesse feito para causar a alteração do comportamento de Virginia. Enquanto eu contemplava, surgiu uma possibilidade perturbadora. Ela poderia estar me traindo? Rejeitei a ideia, assegurando-me de que ela nunca trairia o nosso casamento. Mesmo assim, a curiosidade prevaleceu e comecei a pesquisar sinais de infidelidade, observando diferenças de comportamento, trajes e horários. Eu não tinha observado Virginia se vestindo de maneira provocante, mas meus encontros limitados com ela talvez não representassem seu traje diurno. Sua agenda permaneceu um mistério, pois ela estava sempre em movimento. No entanto, sua mudança de atitude ecoou alguns sinais comuns de infidelidade. A ideia de contratar um investigador particular passou pela minha cabeça, alimentada pela necessidade de descobrir a verdade. Eu não tinha provas concretas, apenas suspeitas que não bastavam para justificar a contratação de um investigador particular. Determinado a descobrir a verdade, resolvi o problema com minhas próprias mãos. Iniciando pequenas medidas, eu ligava para casa inesperadamente, encontrando minha esposa presente em algumas ocasiões e ausente em outras. Instalar discretamente uma velha câmera de vigilância externa sob o beiral da garagem, conectada a um gravador escondido, foi meu próximo passo. Meu objetivo era detectar qualquer carro desconhecido perto da casa, mas depois de 2 semanas não havia sinal de nada em comum. Observando minha esposa saindo de casa ocasionalmente, ela alegou ter estado em casa o dia todo, embora suas curtas ausências não fornecessem evidência de qualquer irregularidade, a menos que seu parceiro fosse notavelmente rápido. Essas ações foram inconclusivas, apenas sugestões que alimentaram minhas crescentes suspeitas. Com o passar do tempo, meu desconforto se intensificou. Seu comportamento azedou e nossa vida íntima diminuiu, deixando-me frustrado. À medida que nosso 12º aniversário se aproximava, vi uma oportunidade de injetar um pouco de alegria de volta em nosso casamento. Ansioso para reacender a faísca, planejei uma saída à noite, garantindo que nossa filha passasse a noite na casa dos meus pais para diversão irrestrita. Reservando uma mesa no Platos, restaurante preferido de Virgínia, embarcamos em uma noite cheia de expectativa. Caminhando de braços dados até a nossa mesa, eu esperava que a magia do passado reaparecesse, mas algo parecia um pouco tenso. Durante o jantar e uma garrafa de vinho, Virgínia relaxou gradualmente, parecendo que era antes. Nossa conversa ficou leve e divertida e, depois do jantar, ela parecia ansiosa para ir à pista de dança.
Sugeri um novo clube, mas Virginia me convenceu a revisitar nosso local habitual, atendendo a um público um pouco mais velho com música dançante. Uma vez na pista de dança, recuperamos a alegria de nossos primeiros anos. Porém, depois de quase uma hora de dança, voltamos à nossa mesa para uma pausa. Enquanto Virginia pedia licença para ir ao banheiro, antecipei uma continuação íntima de nossa noite. Observando seus movimentos graciosos, fiquei momentaneamente cativado por seu fascínio. Mesmo assim, percebi que não era o único cativado, pois outra pessoa no canto também parecia atraída pela presença dela. Havia um cara atraente do outro lado da pista de dança que parecia observar atentamente cada movimento de Virginia. Perguntei-me brevemente se ela o conhecia quando foi ao banheiro. Do meu ponto de vista, foi difícil confirmar se eles se conheciam. Este lugar era exclusivamente uma boate, e me perguntei por que ele estava sozinho, sugerindo que seu companheiro também poderia estar no banheiro, repetindo a situação de Virginia. Quando ela passou por ele no caminho de volta, pareceu-me que eles trocaram sorrisos e olhares. Todas as minhas suspeitas vieram à tona. Quando Virginia pediu outra taça de vinho, me senti desconfortável em deixá-la sozinha enquanto fazia o pedido no balcão. Ao notar a garçonete, fiz um sinal para ela, sentindo que a noite estava tomando um rumo desfavorável. Observando o cara no canto ainda sentado sozinho, minha curiosidade tomou conta de mim. Perguntei a Virginia sobre ele, pegando-a desprevenida. Embora sua voz parecesse estranha no início, ela rapidamente se recompôs. Insisti, referindo-me ao cara com quem ela aparentemente trocou olhares. Virginia negou inocentemente saber qualquer coisa sobre ele. Assim que nossas bebidas chegaram, Virginia olhou por cima do meu ombro. O Sr. Solidão aproximava-se agora da nossa mesa. Ignorando-me, ele convidou Virginia diretamente para dançar. Em resposta, recusei terminantemente, provocando uma reação zombeteira dele. Eu objetei que ele deveria cuidar da própria vida, enfatizando que Virginia era minha esposa e eu estava ditando com quem ela deveria dançar. Quando Virginia interveio, dirigindo-se a mim num tom irritado, o Sr. Lonley tentou falar. Eu o interrompi, expressando meu aborrecimento. Virginia, com uma assertividade inesperada, defendeu seu direito de escolher um parceiro de dança, alegando que não me pertencia. Essa demonstração de desrespeito por parte de minha esposa me fez ferver de raiva, destruindo todas as perspectivas de uma agradável celebração de aniversário. Ver você dançar com outra pessoa não é minha ideia de diversão, especialmente depois que eu pedi especificamente para você não dançar com ele. Você está certo, você não é seu dono e não posso impedir que você dance com ele. No entanto, se você decidir dançar com ele, considere pedir-lhe para levá-la para casa, pois eu irei embora. Depois de 12 anos juntos, conheço bem Virginia e, quando ela olhou para mim, seu rosto demonstrava raiva. Surpreendentemente, ela não conseguiu perceber a mesma emoção em meu rosto. Para evitar mais brigas na frente do cavalheiro, ela sugeriu que dançassem, e discutiríamos o assunto mais tarde. O homem deu um sorriso triunfante quando Virginia pegou sua mão e eles começaram a dançar. Saí do local sem ser notado, já a vários quarteirões de distância, quando meu celular tocou. Virginia perguntou com remorso sobre meu paradeiro e eu informei a ela que estava voltando para casa para fazer as malas, sem especificar o destino. Querendo saber por que eu estava indo embora, Virginia pressionou para obter detalhes. Expressei minha frustração afirmando que já estava farto e precisava fugir. Ela questionou minha seriedade sobre uma mera dança, e eu esclareci que não se tratava de dança. Destaquei suas ações, indicando falta de amor e respeito. Suspeitei que ela fosse infiel, especialmente com o homem com quem ela dançou, com base nas interações deles. Virginia se defendeu, garantindo-me seu amor e negando qualquer caso. Porém, enfatizei sua negligência em nosso relacionamento, a falta de intimidade e seu comportamento geral, lançando dúvidas sobre sua sinceridade. Apesar de seus apelos, permaneci firme, declarando minha decisão de terminar o relacionamento e instando-a a acreditar no que quisesse. Virginia, desesperada e pedindo desculpas, implorou-me que voltasse, prometendo pegar um táxi e pedindo-me que esperasse até ela chegar em casa. Não convencido, fui embora, desliguei o telefone e observei à distância Virginia chegar em casa de táxi.
Este incidente reforçou as minhas suspeitas, levando-me a contratar um investigador particular no dia seguinte. Informei meus colegas para não deixar Virginia entrar no escritório, permitindo que o detetive fizesse seu trabalho. Tornou-se um jogo de espera e, enquanto Virginia tentava entrar em contato, permaneci firme, aguardando as conclusões do investigador. Sentado do outro lado da linha, André expressou preocupação com minha suspeita de que Virginia pudesse estar me traindo. Duvidando da minha crença, ela insistiu que Virginia só tinha dançado com um cara e sugeriu que minhas suspeitas eram infundadas. Expliquei que o comportamento estranho de Virginia nos últimos 2 meses e um incidente específico naquela noite aumentaram minha preocupação. André atestou a lealdade de Virginia, enfatizando que, como vizinhas há anos, ela nunca havia notado qualquer evidência de infidelidade. Apesar das garantias de André, decidi consultar um investigador particular para confirmar minhas dúvidas. Antes de falar com Virginia, pedi a Andrea que me dissesse que precisava de tempo para pensar e que ligaria para ela em algumas semanas. Nas 2 semanas seguintes, esperei ansiosamente por atualizações do investigador. Quando ele finalmente me chamou ao seu escritório, senti um nó no estômago. Para minha surpresa, ele me entregou um relatório que refutava qualquer suspeita de infidelidade de Virginia. Embora aliviado, permaneci incerto, questionando a meticulosidade do investigador. Ele me garantiu que eles haviam monitorado extensivamente a Virginia, não encontrando nenhuma evidência de um caso. Agradecido, saí de seu escritório, tomado de alívio e gratidão. Voltando ao meu quarto de motel, contemplei a situação. Na segunda-feira de manhã, liguei para Virginia, achando sua voz trêmula e apologética. Ela expressou arrependimento, reconhecendo seu erro e a falta de respeito que demonstrou. Virginia implorou em prantos por outra chance, prometendo nunca mais repetir o erro. Sua inesperada sinceridade e remorso me deixaram pensando se deveria dar outra chance ao nosso relacionamento. Conclusão. Sim, confirmei que voltaria, mas com uma ressalva, seria em caráter experimental. Expressei meu desejo de ter de volta minha esposa original, a mulher por quem me apaixonei e me casei. Virginia pareceu sincera em sua resposta, alegando que a mulher que eu desejava ainda estava presente e esperando pelo homem que ela amava. No entanto, continuei hesitante, citando os desafios que enfrentamos, incluindo má atitude, falta de paixão e desrespeito. Contei a ela meus planos de pegar meus pertences no motel depois do trabalho, mas garanti a ela que estaria em casa naquela noite. Virginia professou seu amor e pediu desculpas por seu comportamento anterior, reconhecendo seus erros. Apesar dessas garantias, admiti que ainda nutria reservas e uma raiva persistente. A incerteza persistiu, alimentada pela suspeita de que Virginia pudesse conhecer o homem do salão de dança. 2 anos se passaram e a vida de casado melhorou gradativamente. Virginia voltou a ser a mulher com quem casei, tanto emocional quanto intimamente. Ela me surpreendeu com uma festa de aniversário e orquestrou uma comemoração deliciosa para nosso 14º aniversário de casamento. Apesar das incertezas da sua fidelidade, encontrei consolo no calor renovado da nossa relação. Após um inverno desafiador em Chicago, a Virginia abraçou a chegada da primavera. Uma manhã com uma suave chuva de abril, que lembrava nossos momentos compartilhados, encheu-a de nostalgia. Virginia se aventurou a encontrar sua amiga Kate, reconectando-se depois de muito tempo. Eles compartilharam risadas e lembranças, discutindo o crescimento dos filhos. No entanto, a conversa mudou quando Kate revelou um segredo. Ela estava pensando em ter um caso com um homem chamado Cody. Virginia, ciente das possíveis consequências, questionou o impacto no casamento de Kate, levando a amiga a reconsiderar os possíveis riscos e implicações do caso. Nos últimos 2 anos, estive determinado a manter um segredo. Olhando para sua amiga Kate, Virginia decidiu arriscar e compartilhar uma parte oculta de sua vida. Kate se lembrou da época em que Virginia e Gerald estavam passando por problemas, mas Virginia nunca deu mais detalhes. Virginia enfatizou a necessidade de Kate prometer não revelar o que estava prestes a revelar. Kate garantiu à amiga que guardaria o segredo, reconhecendo o dano potencial que isso poderia causar ao casamento de Virginia. Virginia esperou por um sinal claro de Kate antes de continuar.
Kate prometeu confidencialidade, entendendo a gravidade da situação. Virginia revelou que, após 12 anos de casamento, sentia-se entediada e presa à rotina. Tudo parecia monótono e Virginia começou a questionar o rumo de sua vida. Apesar de amar o marido, Gerald, Virginia sentiu que faltava alguma coisa, o que levou a uma leve depressão. Virginia encontrou Justin e esclareceu que foi um caso emocional que ela detectou antes de se tornar físico. Ela descreveu as características atraentes de Justin e a excitação de seu flerte. Virginia admitiu sua vulnerabilidade e a culpa que sentia. Ela compartilhou a história de ter recebido o número de Justin e o conflito interno que experimentou sobre ligar para ele. Kate ouviu atentamente, achando a experiência de Virginia estranhamente familiar. Virginia reconheceu o erro de suas ações e a vulnerabilidade que sentia. Apesar de dizer a si mesma para não ligar para Justin, Virginia não resistiu, o que o levou a combinar um encontro para almoçar. Kate, fascinada, ouviu a história de Virginia, relatando a turbulência emocional e a tentação que Virginia enfrentou. Minha amiga tomou outro gole de café antes de continuar. No caminho para o restaurante, minhas emoções estavam à flor da pele. Aterrorizado, excitado e, reconhecidamente, bastante excitado. Durante nossa conversa, Justin se inclinou sobre a mesa e pegou minha mão, fazendo com que parecesse um primeiro encontro. Apesar do meu forte desejo de estar com ele, uma mistura de consciência e medo me impediu. Porém, Justin já havia iniciado sua sedução, expressando como Gerald não apreciava a mulher maravilhosa que tinha. Rapidamente me vi ressentido com Gerald, sendo vítima das palavras convincentes de Justin. Virginia, ao ouvir minha situação atual, disse, parece o que estou passando agora, Kate. Ela continuou, me alertando sobre o cara com quem estou namorando e se ele começou a falar sobre alguém chamado Bruce. Como respondi negativamente, Virginia aconselhou-me a ser cauteloso, enfatizando a importância de compreender as potenciais consequências. Virginia continuou sua história explicando como seus almoços com Justin tornavam cada vez mais difícil para ela permanecer fiel a Gerald. Apesar da resistência dela, Justin quase a convenceu a ir à casa dele durante o terceiro almoço. Virginia percebeu que ele estava decepcionado com suas desculpas e sabia que outro almoço provavelmente levaria a um caso. Após o terceiro almoço, Virginia mencionou o convite de Gerald para o aniversário de casamento e que eles poderiam ir dançar. Justin imediatamente aproveitou a oportunidade para se dar a conhecer, afirmando que estaria lá para dançar com ela, mesmo que isso irritasse Gerald. Virginia contou como o comportamento arrogante de Justin se intensificou quando ele apareceu em uma boate e desrespeitou Gerald deliberadamente. A situação atingiu o clímax quando Justin convidou Virginia para dançar, e Gerald lhe deu um ultimato. Enquanto Virginia contava os acontecimentos, seus olhos se encheram de lágrimas, expressando o choque emocional que experimentara na pista de dança. As ações de Justin visavam provocar Gerald e criar uma brecha no relacionamento deles, na esperança de que Virginia recorresse a ele em busca de conforto. Apesar do caos, Virginia finalmente decidiu priorizar seu relacionamento com Gerald em vez dos jogos manipuladores de Justin. Quando a garçonete se aproximou, ele tomou a iniciativa e pediu bebidas para nós. E então houve um choque. Gerald pagou a conta antes de sair. Pareceu-me que toda a minha vida de casado passou diante dos meus olhos. Fiquei atordoado e Virginia, com tristeza no rosto, começou a falar sobre sua provação. Lágrimas brotaram dos olhos de Kate, refletindo suas emoções. Virginia insistiu em continuar, falando sobre suas tentativas desesperadas de entrar em contato com Gerald, instando-o a retornar. No entanto, ele acreditava que Virginia estava tendo um caso com Justin. Num momento de partir o coração, Virginia compartilhou que seu casamento parecia estar à beira do colapso. No dia seguinte, desesperada por respostas, Virginia recorreu a Andrea, amiga de Gerald, esperando uma descoberta. Por fim, Gerald ligou, dizendo que precisava de tempo. Essas 2 semanas dolorosas foram as mais difíceis para Virginia, que lutava contra o medo de perder tudo. Quando Gerald finalmente voltou, Virginia estava prestes a perder tudo. Ela enfatizou a importância da vitória do amor sobre a luxúria.
Kate expressou sua solidariedade e Virginia confirmou que não havia revelado a verdade a Gerald, vivendo com medo constante de que ela fosse revelada. Virginia estava grata por seu casamento, valorizando todos os dias, mas seu marido nunca descobriu a verdade e provavelmente ele nunca a conhecerá. Ela recuperou os velhos sentimentos, mas isso não significa que isso não acontecerá novamente em alguns anos, e o marido ainda pensará que está tudo bem, e isso é o pior, na minha opinião. Afinal, se você mudou uma vez, haverá uma segunda vez. É só uma questão de tempo. O que você acha dessa história? Seria interessante ler sua opinião nos comentários. É bom que meu marido não tenha descoberto nada ou é ruim? A esposa escondeu cuidadosamente o seu caso e ficou impune, e isso está errado. Este é um pecado que deve ser seguido de consequências. Há uma semana, descobrimos as últimas informações sobre esta família. O marido descobriu a infidelidade da esposa e fez algo incrível. Se observarmos uma boa atividade neste vídeo, na forma de curtidas e comentários, postaremos a segunda parte